Trabalho assalariado e a política monetária. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Isto como parte do capítulo 1 sobre a primeira década republicana, ou seja, de 1889 a 1899, ou então 1900, mais ou menos. Este é o capítulo 1 deste livro aqui, ó, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica, de 1889 a 1989. Já tem edições mais atualizadas, mas neste período da história aqui, dá pra gente utilizar este livro. É um clássico aí, né? E bastante utilizado na faculdade de economia, eu também utilizei. Cheguei a ler ele inteiro uma única vez, mas geralmente na faculdade você lê apenas capítulos ou então algumas citações, você não chega a ler completamente o livro. E eu estou gravando essa playlist aqui no canal de História Econômica do Brasil, utilizando este livro como livro texto base, começando a partir da República, né? Eu sei que eu poderia começar esta playlist a partir dos ciclos econômicos anteriores, desde o descobrimento lá em 1500, poderia utilizar aqueles outros livros, inclusive, de história econômica, de história de formação econômica do Brasil, na verdade, que é uma disciplina de economia, pelo menos eu tive, que a gente chama de FEB. Então eu poderia utilizar aqueles ciclos, os principais ciclos econômicos do Brasil, né? O ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, outros ciclos menores como o ciclo do cacau, entre outros, né? Mas eu, por opção mesmo, estou começando a partir do período republicano, que é quando de fato eu acredito que tenha acontecido a robustez da economia brasileira, apesar de que os ciclos anteriores, com certeza, principalmente o ciclo do café, que está incluso, né, aqui nesses primeiros anos da República, inclusive. Vamos lá então. Trabalho assalariado e a política monetária. As últimas décadas do século XIX, né, até 1900, então estamos falando ali as últimas décadas do século XIX, então 1800 a partir de 1850, né, 1860, 70, 80 e 90. Marcaram os momentos decisivos, olha só isso que eu acabei de falar aqui como introdução. As últimas décadas do século XIX marcam os momentos decisivos de uma importante transformação na economia brasileira. De acordo com Furtado, Celso Furtado, um importante autor economista, né, que tem alguns livros muito importantes, inclusive, e que é legal a gente mencionar uma coisa, que eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, mas deixa eu só procurar aqui para não falar bobagem, né? Celso Furtado, ele foi ministro do Planejamento, né? Entre 24 de janeiro de 1963 e 23 de julho de 1963. Então, em torno de meio ano, né? Voltemos ao texto. As últimas décadas do século XIX marcam os momentos decisivos de uma importante transformação na economia brasileira. De acordo com Furtado, o fator de maior relevância ocorrido na economia brasileira no último quartel do século XIX foi, sem lugar a dúvida, ou seja, sem dúvida, o aumento da importância relativa do setor assalariado. É o que ele coloca aqui. E nem eu mesmo tinha pensado sobre isso. Mas, claro, a gente já viu isso na faculdade, mas agora estou pensando comigo mesmo aqui com a leitura do livro. Nós temos toda uma história de escravidão no Brasil e, com certeza, essa questão do trabalho assalariado modificou profundamente a economia brasileira, de fato, nesse final do século XIX, por conta da abolição da escravatura, entre outras situações históricas. É claro que isto representava uma importante mudança qualitativa na organização econômica do país. Então, estamos falando do ponto de vista qualitativo a princípio, que viria a afetar significativamente a natureza e o potencial de acumulação de capital dos anos anteriores. A respeito disso, todavia, muitos autores observaram que essa transição teria um notável impacto monetário, pois o pagamento de salários multiplicaria, e muitas vezes, por exemplo, as necessidades de capital de giro na atividade agrícola. Então, a atividade agrícola ia necessitar de capital de giro por conta dos pagamentos de salários, né? Capital de giro, para quem está assistindo esse vídeo e não tem a noção do que seja, capital de giro, como diz a própria palavra, é aquele montante que é necessário para movimentar, no curto prazo,
qualquer empresa, ou qualquer economia, ou qualquer atividade. Nesse caso, que estamos falando de atividade agrícola. Então, é aquele capital de liquidez alta que precisa girar constantemente na empresa ou no campo. Aqui, né? Então, é isso que ele está falando, que com o pagamento de salários, então, isso iria afetar o capital de giro na atividade agrícola no primeiro momento. Com isso, elevando bastante o grau de monetização e a demanda por moeda na economia. Então, se o capital de giro aumenta numa empresa, é de se entender que o grau de monetização e a demanda por moeda na economia também aumentaria. Então, esse é o primeiro grande impacto econômico, que é este impacto monetário, portanto, do trabalho assalariado. Tem que se pagar salários, logo o capital de giro aumenta. Se o capital de giro aumenta, a demanda por moeda na economia também aumenta. Segundo o relato contemporâneo, existe uma citação aqui, e deixa eu ver se eu faço a leitura dela, porque ela é longa. Bom, vamos lá então. Nas suas relações com o mercado de consumo interior ou exterior, a lavoura, mais ou menos enfeudada aos correspondentes, concluía, mediante eles, todas as suas operações de expedição, venda, reembolso e suprimento por um mecanismo de crédito e escrituração que, ordinariamente, dispensava a tradição efetiva do dinheiro. Então, existia um sistema de crédito, né? Os pagamentos efetuavam-se por ordens e saques que, debitados em conta corrente, se compensavam oportunamente com o haver apurado na alienação das safras, por um jogo análogo de cheques sobre os comissários que satisfaziam as dívidas contraídas nas casas comerciais do interior. Então, antes que ocorresse essa necessidade de capital de giro, é assim que funcionava, uma espécie de crédito, né? A difusão do trabalho assalariado, saindo da citação agora, a difusão do trabalho assalariado no campo haveria, por certo, de modificar drasticamente esse modelo. Sendo também importante observar que, como as despesas com a mão de obra na atividade agrícola tinham um caráter essencialmente sazonal, e aqui cabe uma ideia do que seja isso, quando se tem esse termo sazonal, quer dizer que ele ocorre em determinados períodos, sabe, de forma específica. Então ele está dizendo que essa despesa com mão de obra ela era sazonal, ela não acontecia o tempo todo ou o ano inteiro, existia um momento específico, pois estavam ligadas principalmente à colheita. Então esse período sazonal tem a ver com a colheita, que necessitava de maior quantidade de mão de obra. A difusão do assalariamento haveria de manifestar-se em primeira instância através de crescentes demandas de adiantamentos junto aos bancos na capital por ocasião das safras. Na verdade, há relatos sobre pressões sazonais sobre os bancos do Rio de Janeiro, resultando em dificuldades de liquidez na Praça do Rio desde os anos de 1860. E aqui existe uma outra citação. As colheitas exigiam remessas periódicas de dinheiro, as quais empobreciam as praças de onde o papel moeda era exportado. E esse só retornava lentamente, dada a dificuldade de comunicações. Então, a escassez de moeda, né? O Rio, principalmente capital econômica e também política, assistia à época das colheitas do norte a drenagem do seu numerário, do seu recurso, né, para as praças dessa região e sofria para os locais dessa região e sofria as consequências disso. Elevação da taxa de desconto, tabelas de juros muito altas, dificuldades de realizar negócios pela falta de numerário, penúria de moeda, ou seja, escassez de moeda mesmo acontecia no Rio de Janeiro então nesse período. No início da década de 80, nós estamos falando no século XIX, então, até 1900. Então, década de 80, 1880 a 1889. No início da década de 80, problemas das novas demandas de moeda advindas do trabalho livre eram constantemente mencionados. E argumentava-se nesse sentido que as demandas sazonais de créditos associadas às safras nas colheitas, principalmente de café e açúcar, neste caso aqui no Brasil estava ainda em curso o ciclo do café, né? E o açúcar também, mas o ciclo mesmo de açúcar já tinha findado, já tinha findado há muito tempo, mas o ciclo do café ainda permanecia forte, embora o açúcar ainda fosse um produto nacional, uma commodity de muita produção. Podiam agora se tornar muito mais fortes e podiam ter sérias consequências no tocante à liquidez. Então, o grande problema do Brasil nesse momento foi, de fato, a liquidez, né? No caso do Brasil, não, mas dessa economia que tinha relação com a mão de obra assalariada agora. Caso não fossem implementados esquemas destinados a promover a acomodação para essa elevação once and for all, da procura de moeda. Então, havia uma procura por moeda elevada. Esquemas, nesse sentido,
Esquemas nesse sentido, no entanto, encontraram diversos tipos de obstáculos. De um lado, o incipiente desenvolvimento do sistema bancário o tornava especialmente vulnerável às variações sazonais na procura por crédito e nos seus depósitos. O sistema bancário naquela época era bastante concentrado na capital, onde estavam localizados cerca de 80% dos depósitos bancários, e era muito pouco desenvolvido. Nós estamos falando do século XIX. Em 1888 havia 0,043 agência bancária para cada 10 mil habitantes no país. Eu estou curioso para saber como é que está esse número hoje. Um número considerado extremamente baixo. Tomando somente a capital, este número se eleva para 0,443, o que também é considerado muito baixo. Meu Deus, cara, 0,043 agência para cada 10 mil habitantes. Então o mercado de crédito no Brasil é praticamente inexistente. Tomando somente o capital a este número se eleva para a capital, para 0,443, o que também era considerado muito baixo como expressão deste estado de coisas, segundo um relato contemporâneo. Uma breve citação da The Economist de 1890 diz o seguinte: era raro o uso de cheques, com o hábito comum ali de reterem os indivíduos em seu poder largas quantias em vez de depositarem em bancos. Então as pessoas retinham para si, não se utilizavam para o serviço bancário. Os pequenos negociantes, os taverneiros, por exemplo, no Rio de Janeiro, apenas excepcionalmente depositavam nos estabelecimentos. Não era comum, então, a utilização do serviço bancário de depósito. De ordinário, preferem ter consigo seu dinheiro até a época de pagamentos, satisfazendo, então, os seus débitos com as somas acumuladas em casa de curso de 6 a 9 meses. O mesmo sucede com as classes que vivem de salário. Os agricultores e outros habitantes do interior amuam grandes somas para satisfazer as suas necessidades, e esse dinheiro leva meses ou anos para ir até os bancos. A receita das alfândegas, em vez de se depositar em bancos e por eles transmitir-se ao Rio de Janeiro, acumula-se em somas importantes expedidas periodicamente pelos paquetes para a capital. Eu acho que esse vídeo já está longo demais para tratar sobre esse tema. Eu vou deixar para o próximo, para eu finalizar esse tópico, porque agora restam poucos parágrafos. Mas até o presente momento, o que nós entendemos então deste texto, que já foram muitos parágrafos, é de que o trabalho assalariado e a política monetária ela tem essa relação nos primeiros anos da República, até antes da República, por conta de que agora era exigido liquidez para o recebimento desse salário. Então isso fez com que a demanda por moeda aumentasse cada vez mais nesse período. E a segunda questão desta força de trabalho, ou seja, dessa mão de obra assalariada, é que não se havia o costume, na verdade, o sistema bancário no brasileiro, o sistema de crédito brasileiro, o sistema bancário era praticamente inexistente em relação à população como um todo. Então a população não tinha essa cultura de deixar dinheiro em banco, e isso dificultava ainda mais esta liquidez, essa questão da moeda. Então existia uma procura de moeda, mas não existia uma oferta de moeda. É isso que eu estou tentando dizer aqui para resumir o vídeo de hoje. O trabalho assalariado fez com que a liquidez, ou seja, a procura por moeda aumentasse, mas não existia um sistema bancário muito bem estabelecido no Brasil que pudesse ofertar ou então atender essa necessidade de moeda nesse seu início. É por isso que existe, então, como forma de introdução aqui do vídeo, esta relação entre o trabalho assalariado e a política monetária nos primeiros anos da República até anterior a isso. Isso se deu principalmente por conta, como eu já disse, do trabalho assalariado, mas em relação à produção em si, naquele caso o ciclo do café, o café, a produção do café, o açúcar e sua sazonalidade. E esta demanda, com esta procura por moeda, acontecia principalmente nos tempos de colheita do café ou do açúcar, segundo o autor do texto de hoje. Bom, no próximo vídeo eu quero continuar e finalizar este tópico sobre trabalho assalariado e a política monetária no final do século XIX até a República. Valeu! Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre o Brasil e a economia internacional, também neste período, do século XIX e início nos primeiros anos ali da República. Valeu!